Nessa segunda parte da aula, vamos abordar a respeito do carcinoma de próstata. O carcinoma de próstata é uma cosmopolita, vocês podem observar nesse mapa. Então, tem essa distribuição mundial, e geralmente mais incidente nessas áreas mais escuras, onde nós podemos observar que ocorre em todo o território nacional brasileiro. Com relação às estatísticas, essas estatísticas são em relação ao câncer de uma maneira global. Então, o câncer de próstata é o mais comum e também o segundo maior número de mortes. Então, 10% das mortes por câncer são pelo carcinoma de próstata. No Brasil, isso não é diferente. Então, com relação aos casos, então 30% aí dos casos de câncer que acometem o homem são cânceres aí de próstata. Esses dados são do INCA de 2012, mas não tem muitas alterações com relação a estes números na atualidade. O adenocarcinoma é a forma mais comum aí do câncer de próstata. Acomete homens acima de 50 anos, e apresenta vários comportamentos clínicos que nós vamos discutir a seguir. Com relação aos fatores predisponentes, nós temos vários fatores que podem estar envolvidos nesse processo, desde a idade, a raça, fatores genéticos, níveis hormonais, influências ambientais, todos esses têm um papel relevante no desenvolvimento do adenocarcinoma. É importante destacar a respeito dos andrógenos, porque eles também, como na hiperplasia prostática benigna, aqui também no desenvolvimento do câncer, eles têm um papel fundamental, por conta dos receptores androgênicos que vão induzir a expressão de genes que vão levar à proliferação e à sobrevida dessas células. Com relação também às raças, tem alguns trabalhos que vêm mostrando também que tem mudanças nesse gene, por isso que a raça entra dentro desses fatores. E com relação a essa proliferação, essa sobrevida das células do câncer, tem vários trabalhos tentando mostrar os efeitos da regressão, mas sabe-se que não é só essas alterações aí, pelos andrógenos. Existem também vários outros fatores associados. Alguns trabalhos têm mostrado a respeito de alguns fatores genéticos envolvendo polimorfismos hereditários, onde faz comparação de homens com história familiar e sem história familiar. Então, sabe-se que aqueles que possuem parente de primeiro grau com câncer de próstata pode apresentar o dobro do risco de desenvolver do que aqueles que não têm. Então, sabe-se que pode ocorrer mutações em linhagens germinativas do supressor de tumor, o BRCA2, nós já falamos a respeito dele. Então, pode ocorrer, além de mutações somáticas também. Então, já tem alguns genes que já foram descritos que estão envolvidos nesse processo. E outro mecanismo envolvendo o adenocarcinoma são as NIPs, chamadas de neoplasias intraepiteliais prostáticas. Então, estas sim são lesões precursoras. Não a hiperplasia prostática benigna. Então, aqui existe uma lesão precursora de um adenocarcinoma de próstata, sim. São chamados de NIP, neoplasia intraepitelial prostática. Então, são alterações que vão ocorrer nas células epiteliais. Vai ocorrer alterações nas células basais, eu cheguei a comentar isso com vocês. E
a membrana basal ainda está intacta, por isso é chamado de uma lesão precursora, né? E 1/3 dessas lesões precursoras vão evoluir para uma lesão invasora. Então, esta imagem, ela mostra, né, um processo onde eu tenho uma NIP. Como que eu consigo identificar? Porque há uma proliferação dessas células, ausência de células basais, né, ou algumas células ainda se apresentam, mas vejo que há uma irregularidade, né, das células basais, e há uma proliferação, e vejam que aqui é uma característica, então, de uma displasia. Então, olha, perde orientação, tem uma proliferação que pode afetar todo o epitélio. Esta outra imagem também mostra, então é possível a gente evidenciar essa proliferação, porque as células, elas apresentam uma camada de células basais e as células colunares. Aqui vejam que há uma proliferação, então isso é caracterizado como NIP, né? Neoplasia intraepitelial prostática. Então são lesões precursoras. E dessas lesões precursoras, eu posso desenvolver o adenocarcinoma de próstata. Então, macroscopicamente, então é possível evidenciar essas áreas. Essa imagem não está muito nítida, mas as próximas imagens acho que vai ficar mais fácil de identificar. Então, aqui é um exemplo. Eu acabei esquecendo de falar quando eu falei da hiperplasia, agora nessa imagem eu acabei me lembrando. A localização também da hiperplasia é diferente da área onde eu tenho adenocarcinoma. Então, geralmente, os nódulos, eles ocorrem mais na zona de transição e o adenocarcinoma geralmente ocorre na zona periférica. Então, aqui eu tenho um adenocarcinoma e aqui eu tenho áreas de hiperplasia prostática benigna. Mas isso não quer dizer que uma hiperplasia levou ao câncer. Tá? Então, são as NIPs que podem levar a esse câncer. Então, como que é possível identificar? Geralmente na biópsia, né, quando se apresenta, é possível evidenciar áreas de NIP e áreas de adenocarcinoma. Eu vou depois mostrar para vocês algumas imagens e vai ficar mais fácil vocês entenderem. Então, essa imagem, ela é uma imagem que foi retirada do Robbins. Então, nesse caso aqui, é possível a gente evidenciar, né, um aspecto mais sólido, né, mais carnoso do tumor, em contraste com essa característica, né, esponjosa da glândula. Então, nessa área aqui eu tenho, nessa área de tecido sólido, né, onde ocorre o desenvolvimento, então, do adenocarcinoma prostático. Aqui essa outra imagem também. Então, vejam que essa massa, né, já afetou uma boa porção da glândula. E quando eu faço o corte, eu vou observar, então, que as glândulas são, olha, irregulares. Apresentam glândulas pequenas, glândulas maiores. Pode ocorrer fusão dessas glândulas. Então, veja como é possível. Então, aqui é onde há o processo de proliferação. E aqui as glândulas menores, né? São essas glândulas aqui normais. Então, eu tenho essas alteradas. E aqui as glândulas normais. Então, olha, veja que há proliferação das células. Obviamente, nesse momento é impossível a gente detectar ou não a presença das células basais. A imunohistoquímica então ajuda nesse processo. Ampliando aqui é mais fácil a gente visualizar. Então, vejam, aqui são essas glândulas, né, malignas. Então, eu tenho ali uma proliferação, os núcleos geralmente são aumentados. E vejam que não há presença de células basais. Então, essas são as características, né, das células
presentes aí no tumor, sem células basais e uma proliferação celular. Aqui mais uma. Então, dá para visualizar bem o nucleolo. Olha, não há presença de células basais. As glândulas podem, né, elas ficam desorganizadas, irregulares, podem sofrer fusão. E aqui é uma imunistoquímica, né, mostrando uma dupla coloração. Então, eu tenho aqui a marcação aí para o DAB e para o racemase. Então, o que eu quero evidenciar? Né, que as células basais estão presentes nas glândulas que não estão sofrendo alteração. Então, vejo que está marcado em marrom, presença de células basais. E aqui uma marcação onde eu tenho a ausência de células basais e onde eu tenho essa marcação rosa, que são as células aí que sofreram mutações. Então, são células neoplásicas. Então, nessa imagem a gente consegue ver as glândulas neoplásicas, que estão marcadas em vermelho, e aqui em marrom, onde eu tenho a presença das células basais. Então, aqui é uma dupla marcação. A respeito do sistema de classificação, aqui é um sistema de classificação que é chamado score de Gleason. Então, aqui é um score específico para a próstata, né? Onde são analisados as alterações, né, histológicas, né, com relação ao processo de diferenciação. Então, um tumor bem diferenciado, moderadamente diferenciado, pouco diferenciado. Esse padrão, ele é demarcado aí seriam 5 estágios inicialmente. Então, esse esquema mostra que na escala de Gleason grau 1 seria as glândulas pequenas, uniformes, uma ao lado da outra. No grau 2, elas já ficam mais espaçadas, né? Tem uma grande quantidade aí de estroma entre as glândulas. O grau 3, eu já vejo que há uma fusão dessas glândulas, né? E o grau 4, já essas células têm poucas glândulas, então fica um tecido mais sólido. E o grau 5, não há presença de glândulas, é só ninhos aí de células. Então, lembrando que de grau 1, grau 2 é um tumor bem diferenciado, de grau 2 para grau 3 já moderadamente diferenciado, de 3 para 4 e 5 já é de pouco diferenciado anaplásico. Então, inicialmente, essa análise é feita por esse score, de 1 a 5. Então, nesta imagem histológica, né, que naquela representação mostrava as glândulas uniformes, né, são densamente agrupadas, então é possível, né, visualizá-las bem agrupadas, bem juntinhas, geralmente mais uniformes. Então, isso classificaria como grau 1. O grau 2, as glândulas já estão mais dispersas, né, mais irregulares, tem mais estroma. Então, essa outra imagem mostra, né, imagem colorida. Então, essas glândulas com estroma. No grau 3, aqui eu já tenho uma variabilidade muito grande. Então, eu tenho glândulas de tamanhos diferentes. Pode ter um aspecto papilar ou cribiforme. O aspecto papilar, eu tenho, né, aquelas projeções papilares, aqueles alongamentos, células mais tubulares. Esse padrão cribiforme é como se formasse, aqui dá para ver, embora tá em preto e branco, mas vou mostrar outras imagens, como se formassem peneiras, né, como se fosse uma glândula gigante com pequenas áreas. Então, esse é o padrão chamado de cribiforme. Então, aqui é possível evidenciar uma grande quantidade de estroma, fusão de glândulas
vejo que elas são bem irregulares. Então, essas são as principais características. Nesta imagem, podemos evidenciar melhor aquele padrão cribiforme. Então, veja que fica uma célula gigante com essas áreas espaçadas, como se fossem peneiras, é classificado como cribiforme. Ou pode ter aquelas formações tubulares, né, com características que são classificadas como papilares. Já no grau 4, vai ocorrer fusão das glândulas, né, então são massas já mais infiltrativas, né, esse aspecto cribiforme também é evidenciado. Então, basicamente eu vejo isso, olha, esse padrão cribiforme, né, uma grande quantidade de estroma, então ficam essas glândulas que se fundiram, então perde aquela característica. Aqui um outro exemplo, né, mostrando essa fusão das glândulas, né, já tendo um padrão um pouco mais sólido. Aqui mitoses. E o grau 5, né, pode ter processo de necrose, hemorragia e tecido sólido, né, não tem mais aquela aparência de glândulas. Então, aqui veja, né, as células ficam enfileiradas, tecido sólido com estroma, mas sem presença de glândulas. Então, essas são aí os 5 graus, né, do score de Gleason. Aqui mais uma imagem, né, mostrando esse grau 5, né, com hemorragia também, e tecido sólido. Então, como que é feita essa classificação? Então, não basta ter só essa classificação de 1 a 5, porque algumas vezes o tumor tem um comportamento diferente. Então, ele pode, né, apresentar áreas onde eu tenho, por exemplo, as células mais uniformes, mais agrupadas e menores, e eu posso ter também áreas onde as células já estão sofrendo processos onde elas estão ficando mais dispersas. Então, como existe mais de um padrão, é considerado o grau, né, primário, dominante, e o segundo mais frequente é chamado de grau secundário. Então, faz-se uma soma, né, dessa escala, desse score. Então, esses 2 graus numéricos então são somados, e aí vai obter uma pontuação. Então, a pontuação é dada, né, na soma do grau dominante, que seria o que mais se apresenta, né, entre os 5, e o segundo, né, chamado secundário, é o segundo mais frequente que é encontrado nesse material. E então, faz essa soma, e aqui então eu tenho aí o score, né, de Gleason. Então, a gente pode ter, né, nesse processo de classificação até 10. Essa soma vai então de 2 até 10. E aí ele caminha com relação à diferenciação. Então, quanto menor o número, né, melhor o prognóstico, é um tumor bem diferenciado. Quanto maior o número, maior a soma, é um tumor pouco ou indiferenciado. As células. Então, aqui, olha, eu coloquei algumas imagens, tá? Essas imagens estão presentes lá no Robbins. E aqui mostra, então, né, esse score, como que funcionaria. Então, por exemplo, nessa imagem aqui na figura A, né, nós temos aí um câncer de baixo grau. Né? Por quê? Porque na maioria do tecido que foi analisado, as glândulas estão o quê? Estão bem próximas, bem juntinhas, né, bem parecidas umas outras. Então, aqui, no score de Gleason, seria 2. Seria 1 mais 1. Né? Já na figura ao lado, aqui a gente tem uma panorâmica, né, para ajudar a identificar. Né? Então, aqui nós temos que essas glândulas estão bem dispersas, né, já irregulares, sofrendo fusão. Então, aqui a gente poderia dizer que se todo o material tiver assim, nós teríamos um score de 6. E aqui ele deixa como
3 mais 3, né, que ficaria 6. E nessa imagem inferior, a gente pode ver que é um tumor anaplásico. Por quê? Porque não se vê glândula, só vê tecido sólido, vê muitas mitoses, né? Então, aqui seria, né, 5 mais 5, 10, tá? Então, eu teria um pouco diferenciado, né, chamado de baixo grau. Então, essa análise é feita pela soma aí numérica, né, do grau dominante e o segundo dominante. Aqui moderadamente diferenciado e aqui pouco diferenciado. Então, nesta imagem aqui, o Robbins ele colocou como um padrão homogêneo, mas eu posso ter, por exemplo, o dominante grau 2 e o segundo grau 3 ou grau 1. Tá? Então, não necessariamente eu tenho aqui, né, todos idênticos. Então, aqui foi o exemplo que o Robbins deu, mas agora eu vou mostrar outros exemplos para vocês. Então, por exemplo, se analisar este tumor, então a gente vê que tem uma grande quantidade de glândulas, tem um pouco estroma. Então, aqui, né, qual seria a classificação? Um principal aí é 2, mas eu tenho algumas glândulas aqui, né, que são bem agrupadas. Então, seria 2 mais 1, né, com o score de Gleason 3. Nesta outra imagem, é uma panorâmica também para facilitar a visualização, nós temos, né, áreas onde elas estão mais, um pouco mais agrupadas, mas já são mais irregulares, e algumas mais dispersas. Então, aqui, olha, 2 mais 3. Então, entra já no moderadamente diferenciado, que eu tenho aqui o total de 5. E aqui eu trouxe para vocês, né, o resultado aí de exame, né, de uma biópsia, né, de próstata. Então, aqui mostra tanto a macroscopia quanto a microscopia. Então, na macroscopia, né, é possível evidenciar que foram retirados, olha, 12 fragmentos, né, do paciente e foi feita a análise, né, macroscópica. Então, falo que na maioria o tecido ou é brancacento ou pardacento, né, mostra o quanto mede cada fragmento. E na microscopia, eu dei um zoom aqui para mostrar para vocês, né, que mostra que o diagnóstico, então, desse paciente, olha, foi um adenocarcinoma acináriosol de próstata com Gleason 3 mais 3 igual a 6. E aqui, esse tumor ele comprometeu apenas 5% da amostra do frasco 6. Tá? Já no frasco 5, olha o que foi observado: neoplasia intraepitelial de próstata de alto grau no fragmento 5. Ou seja, começou com uma lesão intraepitelial e depois acabou invadindo, né, e se transformando num adenocarcinoma. Também pôde observar processo de atrofia infiltrado inflamatório mononuclear discreto. Então, vejam por que eu trouxe esse exame para mostrar para vocês, né, para vocês virem como que essa escala é utilizada. Então, sempre coloca a soma. Então, aqui, olha, eu tenho um tumor o quê? Moderadamente diferenciado. Tá? Embora ele ainda está comprometendo uma pequena porção, vejo que nos outros frascos não foi observado nenhuma alteração. Então, aqui é para mostrar tanto a NIP quanto a importância, né, dessa escala de Gleason, né, no diagnóstico do câncer de próstata. Eu sei que essa parte é um pouco mais complexa, né, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar no fórum. Depois, na próxima semana, nós vamos fazer a videoaula. Se vocês tiverem dúvida também, vocês podem conversar comigo durante a videoaula. Bom, com relação ao estadiamento, né, então nós vamos entender pelo sistema TNM, né, que, só para relembrá-los, que T refere-se à extensão do tumor, N a respeito dos linfonodos regionais e M metástase à distância.
Então, aqui, com relação à classificação, né, T1, então nós temos T2, T3 e T4, né, que vai de T1 até T4, né, e tem algumas variações, né, quando ele é identificado por agulha, né, o tecido está ressecado ou não, então tem essa subclassificação. T2, então já mostra que é o tumor já confinado à próstata e as variações deste tumor. Com relação aos linfonodos, né, se está presente a linfonodo regional e se tem metástase à distância ou não. Essa imagem é para mostrar para vocês com relação a metástase, tá? O adenocarcinoma de próstata, ele é um tumor que dá muitas metástases, né? Metástases ósseas, então é possível evidenciar. Então, todas essas áreas, esses pontinhos mais claros. Então, é um carcinoma metastático, aqui nos corpos vertebrais. Então, geralmente é muito comum essas metástases ósseas. E para finalizar, falar um pouquinho do PSA. Então, não sei se vocês já tiveram alguma aula a respeito, aqui vou dar só uma noção, acredito que sim. Então, o PSA, ele é um antígeno prostático específico. Então, muitas vezes associa-se a elevação dos níveis de PSA ao câncer, né? Entretanto, né, é importante a gente frisar que o aumento do PSA ele é específico do órgão e não do câncer, ou seja, da próstata e não do câncer. Então, eu posso ter um nível elevado de PSA, isso não quer dizer que eu tenha câncer, embora os pacientes com câncer podem ter níveis elevados do PSA. Então, eu posso ter o nível elevado de PSA quando? Na hiperplasia prostática benigna, nas prostatites, também há um aumento dos níveis, né, do PSA. Então, ele não é específico, né? Hoje já sabe-se que tem outros marcadores biológicos, né, que estão envolvidos, né, no desenvolvimento. Então, a gente já sabe, como eu mostrei para você o racemase, que eu mostrei aquela marcação que ficou avermelhado, né, que é da alfa-metilacil-CoA racemase, né, pode ser o PCA3 também, o EZH, então são alguns marcadores também aí específicos, né, para o câncer. Então, lembrando só que o PSA ele é específico do órgão, ou seja, está acontecendo alguma alteração na próstata, mas não necessariamente é um câncer, pode ser uma hiperplasia ou uma prostatite. Então, é importante deixar claro a respeito do PSA. Lembrando, né, que os níveis na normalidade do PSA é de 4 nanogramas por ml, e aqui eu só coloquei uma marcação imunistoquímica, né, para evidenciar uma marcação positiva para o PSA. Mas lembrando que existe, né, outros marcadores do câncer de próstata em si, que um deles eu mostrei para vocês aí anteriormente. E aqui só lembrando do Novembro Azul, né, que é o mês mundial de combate ao câncer de próstata, né? Esse folhetinho aqui eu trouxe que nós fizemos uma ação, né, em algumas empresas em novembro, junto com a Liga de Patologia. E é um mês de conscientização ao câncer de próstata. Bom, dúvidas vocês podem postar no portal, ou nós podemos discutir aí na próxima semana. Obrigada.